a gente trava uma luta para fazer parte da cidade e fazer parte também das políticas que atende a cidade. Estar nos lugares, por exemplo, como conselho, como nos conselhos, e os conselhos é muito importante, porque a gente começa a ver a questão da política de atendimento, que vai atender as crianças e adolescentes, né? E os conselhos também, porque não tem só conselho da criança e adolescente, mas conselho das mulheres, conselho de moradia e o conselho de saúde, e são conselhos muito importantes, né? Que a gente acaba tendo atuação na questão de eleger, de estar por dentro, de eleger pessoas da nossa comunidade para estar atuando nesses conselhos. A questão, e isso requer uma discussão, requer formação, e infelizmente formação é muito pouco, né? Pouco se investe em formação para a gente estar entendendo como é que funciona isso tudo. E a gente parte desse lugar para poder estar pensando na questão da Câmara Municipal, da Assembleia, e que é os lugares onde a gente está mais próximo. A gente sabe da questão da mulher, da condição da mulher, que, na verdade, se a gente for ver hoje, nós temos 55, acho que 55 vereadores, só 13 são mulheres, né? Isso é muito pouco. Pensando no papel do vereador, que é apresentar projeto de lei, que é propor projeto de lei, e fiscalizar a política, e fiscalizar o executivo, que seria o prefeito, a gente vê que a gente fica muito aquém nisso, né? São poucos os que são comprometidos, muito poucos que são comprometidos com isso. O fato da gente estar se organizando para estar junto e para estar, ou na questão nossa hoje, não é de se eleger, mas de eleger pessoas que têm esse compromisso. E o compromisso está na questão do projeto, das propostas, que eu acho que a gente tem que perguntar muito isso para quem é candidato e para quem já é também, né? Para que a gente possa acompanhar, né? A gente sabe que a situação, principalmente de quem está na periferia, é muito difícil, né? Na questão de tudo, na questão de coleta de lixo, na questão de escola, na questão da saúde. Então, a gente tem que estar organizado não só na época da eleição, mas também estar organizado para estar acompanhando e estar cobrando esses nossos representantes, porque eles que vão nos representar, né? Eles são representantes do povo. E para isso a gente tem que ter essa, que é muito difícil também, porque isso eu vejo hoje, se eu fosse falar para vocês, como que você vê essa questão, a questão das eleições e dos candidatos e tal. Muita gente, as pessoas nem sabem que votou na última eleição, se você for perguntar. Quando a gente fala na questão de estar junto, e está vendo isso na questão do território, por exemplo, a gente tem que saber o que não chega nesse território e colocar em pauta isso dentro desses gabinetes e dentro da Assembleia. Então, esse é o nosso papel também. A gente já teve aqui, eu fiz parte também desse grupo para poder formar o comitê de luta. Esse comitê de luta é para que fortalecer a eleição e fortalecer os candidatos que a gente vai apoiar agora, né? Nessa eleição deste ano, que é para presidente
que é para deputado federal e deputado estadual. Então, a gente tem e governador. Então, a gente tem que estar presente e participando. Eu achei importante essa semana que foi lançado o comitê um programa Fala São Paulo, que é da campanha do Fernando Haddad. Eu achei muito importante ele estar colocando a questão do programa de governo dele. Então, assim, a gente tem como acessar e dar a nossa opinião. Então, está aberto para os munícipes fazerem isso. Então, isso também é uma questão de transparência, né? E eu acho que a gente tem que verificar de todos os que são candidatos, o que a gente está, o que essa pessoa, como é que é o comportamento dela e a história dela como parlamentar, né? Eu acho que é isso, assim, que se tiver mais alguma coisa, você me orienta aí que eu vou falando, né? Eu acho que é isso e que eu tenho para estar trazendo. Eu acho que é muito importante a gente eleger mulheres, mas nós não temos ainda isso muito forte. Eu acho que isso na cidade de São Paulo devia ser, não é assim, mas eu acho que deveria ser na questão dos movimentos, né? A gente se juntar e tentar fazer essa proposta dentro dos movimentos da cidade, para a gente poder estar trazendo fazendo esse tipo de proposta. Hoje eu acho que não está funcionando muito bem assim, mas a gente vai chegar nesse lugar ainda não é isso, mas o ideal seria que a gente conseguisse estar nesse lugar de estar forte na questão dos movimentos, das organizações, a gente também querer ter essa porcentagem, saber da importância da mulher na política e dentro dos lugares de poder de tomada de decisão. É isso. Obrigada, Solange. Acho que a Malu quer fazer uma pergunta, se as pessoas quiserem fazer comentários. Bom dia a todas, bom dia, Solange. Muita gratidão de você estar aqui participando com a gente, tá? E Solange, eu queria, assim, um pouquinho mais dessa sua luta, né? Então, veja, você como uma liderança feminista, aí no Heliópolis, começou com a habitação, você buscou construir um grupo de mulheres com relação a isso. Você teve dificuldade? Quais foram os principais entraves que nessa militância sua você teve? Você teve uma fala ali logo no início falando, né, que a luta ela requer formação e informação. E a formação foi muito pouca, né? Agora, essa formação foi muito pouco, partindo das lideranças, né, do movimento que não trouxe essa formação, ou foi muito pouco da participação das mulheres? E se foi pela participação das mulheres, por que as mulheres não conseguem estar nos movimentos da formação, né? Porque a gente sabe que a campanha requer esse grupo de apoio coeso, né, para estar junto com a gente nessa militância. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Então, quando a gente começa a se reunir, assim, enquanto sobre a necessidade que está gritando para a gente. Então, a gente começa a se reunir por conta da falta de luz, da falta de iluminação, da falta de moradia, da falta de saneamento básico. E quando a gente vai começar a pensar na questão feminista, na questão da mulher, na questão da violência contra a mulher, não é isso que nos une de primeiro. De primeiro nos une a necessidade do dia a dia, a necessidade que a gente tem. E quando eu falo de formação, essa formação vem em todos os âmbitos, né? Que é na escola mesmo, a gente não vê, na escola não tem matérias que falam de como que é constituído as coisas. A gente promove muito pouco ter promoção de formação
por exemplo, igual essa que está tendo e que é promovido, que está sendo promovida, não é muito constante isso. Então, a gente vai procurando se formar e se informar e se formar. A questão de as dificuldades eram muitas, né? Porque, na verdade, por mais que a gente fosse, no começo, assim, por mais que a gente fosse até hoje, a maioria mulher, sempre quem estava no comando era homem. Hoje aqui a gente já não é mais, é uma mulher que é nossa presidente aqui, tal, e nos movimentos as mulheres estão à frente. Mas isso foi, durante um tempo, muito difícil, né? Como é hoje, por exemplo, hoje eu faço parte de um conselho, mas eu vejo que a maioria são homens, né? Do conselho, na Assembleia do Conselho de um Mandato, a maioria é homem. Você vê até na forma de falar, eu estava lá a gente presta atenção, né? A gente começa a prestar atenção nas conversas e no como é colocado as coisas. Por exemplo, nesse lançamento do Fala São Paulo e tal, eles não se referem nem numa forma assim de colocar a mulher como protagonista e nem na questão da diversidade. Então, você vê que isso são coisas que... E a mulher está junto disso. Quando a gente vai... O pessoal pensa assim, é mimimi. Não é mimimi, né? A mulher, a gente sofre muito com relação... Nós é que somos muito corajosas, né? Enfrentamos mesmo, não é fácil. Aqui quando a gente ia, por exemplo, falando da militância, que hoje ainda é muito difícil, você vê que os nossos encontros a gente consegue juntar 100 mulheres. Você não sai de lá sem umas 10 te procurar para contar a situação que ela está vivendo, né? E que você pensa, nossa, ela é militante, mas ela sofre isso agora é real. A gente vê como a mulher sofre a questão do feminicídio, né? E de como é isso, a violência doméstica, o quanto que a gente sofre, o quanto, e a gente pensa em política pública, a gente pensa em projeto de lei, e aí a gente pensa, por que tem uma delegacia só, né, para atender vários distritos, né, várias regiões? Então, quando você vai fazer o BO, às vezes você nem consegue fazer. Porque hoje não se fala mais aquelas coisas, porque nós estamos mais antenadas, né? Mas eles dão uma desculpa, o sistema caiu, não dá agora. Então, assim, essas coisas a gente sabe. Então, assim, a gente tem muita luta para travar muita coisa, e principalmente na questão, que eu sei que é difícil também, porque não adianta a gente também falar assim, vamos lá, entrar todo mundo, isso aqui é para nós, é a realidade, né? Não adianta a gente falar assim, vamos lá travar esse negócio aí, nós vamos colocar, reivindicar, não vai passar, isso vai ser reformulado, né? Mas a gente tem que estar lá presente, por isso que é importante a gente eleger mulheres ou pessoas com essa compreensão, com a compreensão de que nós precisamos incluir todo mundo, né? E que a mulher ela tem um papel muito importante. Hoje, se a gente for ver tudo que foi construído, é tudo construído com o nosso esforço. Se a gente fala até na questão do ponto de ônibus, onde está a escola, onde está isso, aquilo, isso sai da gente, né? Poucos governos, a gente sabe disso, dá essa possibilidade, né? A gente teve na presidência a questão dos ministérios da cidade. Isso estava sendo muito importante, né? Ter essa discussão do direito à cidade, do direito a estar, né? Porque se a gente for pensar, tudo está muito longe. A questão da cultura, né? Então, assim, a gente sofre até hoje. Não é fácil pensar em formação, não é fácil pensar em reunir mulheres só pelo fato de falar sobre a questão feminista. Você fala sobre a questão geral e introduz a questão feminista, né? Hoje o nosso movimento é composto assim. Ele vem desde 2012 ou 2014, a gente vem nessa
linha, sabe? De estar fazendo essa questão, de estar colocando a questão de gênero e a questão do feminismo, da questão da mulher mesmo, da questão dos direitos da mulher. Porque a gente vê aí como é que é dificílimo, como está sendo difícil, como é difícil a questão da pobreza, que a gente fala pobreza menstrual, eu não gosto da pobreza, mas assim, da questão da menstruação, da questão do absorvente, né? O quanto difícil isso, nós que já temos mais de 50, a gente sabe o quanto a gente sofreu de preconceito, até para ir comprar, era difícil, né? Hoje, e isso, olha, faz parte da saúde da mulher, é como ter papel higiênico, entendeu? Assim, nos lugares, né? Como eu estou falando dos lugares públicos, mas é uma questão é uma questão de saúde. E aí a gente tem feito campanhas a respeito disso, e a gente vê que não é fácil, né? E hoje não é fácil, né? Eu não posso falar assim para vocês, olha, nós discutimos que nós vamos apoiar mulheres, que nós vamos ter uma candidata. Isso não passa só pela questão do nosso movimento, porque a gente acredita também que a gente não pode também, a gente não tem força ainda para peitar algumas coisas, para estar à frente de algumas situações, mas é isso que a gente está construindo, né? Eu acho que a gente já avançou bastante, a gente tem muito que avançar com relação ao movimento e com relação à questão das mulheres. Mas a política pública está difícil de chegar ainda e a gente precisa construir isso. E isso está próximo aí das eleições, está vendo com as pessoas que estão se candidatando, de estarem mais próximo disso que a gente acredita. Né? Eu acho que eu respondi, ou falta um? Eu falo muito. Não, Solange, você foi ótima, respondeu. E colocou aí sua vivência, que foi muito importante. E para outras mulheres que estão aqui te ouvindo, é muito importante. A questão também... Ela traz essa experiência que nos dá conhecimento, né? Muito bom. A questão também da questão da formação, a questão da formação acadêmica também. A questão da gente... É muito difícil para a mulher também estudar, porque tudo fica em cima dela, você vê uma maioria falar, eu só vou depois que meu filho estiver maior, eu quero voltar, mas espero que esteja maior, essa coisa também da mulher dentro da universidade. Eu acho que é um passo também que a gente precisa conquistar e fazer isso coletivamente. Então... A Elaine está como inscrita, mas eu vou ler o comentário da Sônia antes. A Sônia Feitosa, ela falou: eita, perdi. Quero parabenizar a Solange pela sua fala, pois se todas as mulheres soubessem a importância que temos em lutas diárias, pois nós mulheres é quem tem o maior conhecimento de todas as causas, seja na saúde, na escola, habitação, dentre outros. Existe a formação para mulheres, porém, na correria do dia a dia, elas não participam. Tive uma situação recente em que uma mulher trans, que estava em uma relação e sofreu violência doméstica, foi preciso sair da casa dela, pois o mesmo a ameaçou. Ela foi até a delegacia, infelizmente não a da mulher, e simplesmente ele disse que era isso mesmo, que não daria para fazer o BO, pois estava sem sistema. Hoje já está numa casa nova, graças a Deus, mas o respeito e a compaixão fica a desejar. É muito triste quando isso acontece, né? É revoltante, na verdade. Elaine, pode falar. Não, revoltante e assim, né? Não está garantido nem para todas as mulheres, não está garantido para todas as mulheres, nem muito menos, né, para todas as pessoas, mas para todos os tipos de mulher, né? Quer dizer, quando às vezes uma mulher trans, às vezes ela tem ainda tem menos direito do que quando chega uma mulher
hoje em dia a gente conquistou, né, em certos lugares, essa ideia de que a violência é algo abominável, né? Pelo menos na mídia, né? Uma coisa que a gente vê que é abominável, as pessoas repudiam em grande parte, mas se chega uma mulher trans, muitas vezes, ou uma pessoa trans, muitas vezes não vai ter o atendimento que uma mulher dita cis, né? Teria, talvez, nesse lugar específico. Mas eu queria falar, eu sei que nós mulheres, é uma coisa interessante, né? No Brasil a gente tem no feminismo, a gente tem um feminismo muito rico, muito forte, pessoas como a Solange, né? As pessoas da América Latina toda ficam admiradas com o nosso movimento, porque o nosso movimento ele é muito grande, o Brasil é muito grande, né? E, além do mais, nós temos uma força muito grande, tem várias conquistas, né? Como disse a Sônia aí, a maioria do conhecimento de todas as lutas é a mulher que tem, porque ela está na comunidade, né? Ela está com os filhos, ela está com as outras mulheres, né? Está na raiz dos problemas. Mas, curiosamente, é isso, né? As mulheres acabam não tendo a força de se candidatar, mesmo sendo lideranças muito fortes, né? E mesmo falando, às vezes, muito bem, né? A gente tem esse hábito também, né? Aliás, esse formato online não favorece muito, não, o formato feminista, porque a gente se reúne, né, Solange? E se reúne em círculo e fala todo mundo, mais ou menos ao mesmo tempo. É uma coisa que em partido também é totalmente diferente, sabe? Não que eu seja de partido, mas eu sei que eu já vi algumas reuniões, todo mundo tem uma hora certinha de falar, às vezes o homem repete a fala do outro homem só para reforçar o que o cara fala, tem todo um jogo que a gente muitas vezes uma reunião feminista não faz, todo mundo fala ao mesmo tempo, todo mundo traz a coisa da vida pessoal, é uma coisa muito mais informal, muito mais acolhedora, né? E, claro, isso é um dos motivos porque talvez as mulheres não consigam participar, né? Tem todo um ambiente que não é muito receptivo para as mulheres. Mas eu sei que tem muitas mulheres que são, como é que fala? São porreta, né? Esses dias eu estava vendo ouvindo, né, o podcast da Sueli Carneiro, né? A militante de décadas do movimento negro, falando com o Mano Brown. E ela estava falando como ela era brava desde pequena, que ela batia em todo mundo, que era uma forma de se defender também de muitas coisas. E tem gente que tem esse tipo de personalidade e vai. Mas o que você acha, Solange? Por que as feministas, que são mulheres que, como qualquer outra, evidente, que tem todos os problemas do mundo, mas que são mulheres realmente que, como você falou, às vezes são uma liderança, são pessoas que falam bem, por que elas não vão ao partido? O que você acha que impede as mulheres de participarem num partido, por exemplo? Por que elas ficam em outras funções? Muitas vezes até apoiando, até tendo papéis muito importantes na carreira desses políticos, mas muitas vezes não tendo à frente. Queria ouvir sua opinião. Você está muda, querida. Acho que não abriu ainda o microfone, Solange. Tá. Por isso que eu falo de grupos, né? Tudo a gente tem que atuar e transformar, porque a gente precisa reunir. Eu vou falar para você lá no comecinho, na década de 90, comecinho da década de 90 do movimento de mulheres, eu pensava assim, não dá para a gente ficar aqui, eu pensando, né, só falando do esgoto, disso e daquilo, e da questão, né, do direito da mulher, eu ficava pensando nisso. Falei, a gente precisa buscar se informar. A gente precisa de formação, uma época muito difícil, muito difícil. Eu fui atrás do SOF, eu fui atrás da marcha, eu fui atrás das feministas, que hoje é outra formação, hoje a gente compõe isso também, isso a gente já colocou, eu já falei bastante nesses movimentos e tal, mas a questão que eu fiquei sem saber o que eu fazia. Primeiro foi num lugar muito chique, foi no lugar delas lá, foi já no centro da cidade, para lá, e quando eu cheguei, se falava de um cara que matou uma mulher, né, uma mulher conhecida da sociedade e tal, e só se falava naquilo, nesse laguinho, nessa mulher e aquilo, e a linguagem super difícil, e sexismo, e não sei o quê. Eu falei, Maria, estou lascada.
Então, assim, como é que a gente faz para atingir? Porque, assim, eu falo isso sempre, as intelectuais, elas precisam, até na questão intelectual, a gente precisa fazer a linguagem para que a gente entenda. Não dá para falar. Aí a gente começou a fazer tipo uma tradução, sabe? É que nem eu peguei a primeira vez que eu mexi com isso que eu falei de linguagem, foi pegar um livro que a Marta Suplicy tinha traduzido, e eu traduzi ele para a nossa linguagem. E aí ela viu e ficou encantada com aquilo, me chamou para o GTPOS, onde eu fiquei um bom tempo. Não, mas é na questão da periferia, da questão da formação. Hoje, por exemplo, com relação a isso, por isso que eu estou falando, tudo a gente tem que aprender e a gente tem que trazer isso para nós, né? E aí a gente começou a se especializar na questão de escrever projetos, de ter parcerias, né? Porque hoje a gente tem parceria direto com a Secretaria da Saúde para falar de prevenção. Nós temos o ELIP Investindo na Vida, que a gente consegue renovar com a Secretaria da Saúde, e assim vai indo. Eu estou dando esse exemplo para dizer que essa questão do conhecimento, a gente tem que socializar o conhecimento. E trazer essa questão, a gente tem que conversar, principalmente no movimento de mulheres. Não é fácil você tirar uma mulher de dentro de casa, principalmente finais de semana, ou principalmente depois de uma jornada de trabalho. Não é fácil, né? Mas você tem que ver qual que é o ato, por isso que você tem que conhecer o território que você está. Porque quando você começa a formar e aquela mulher se sente empoderada, ela vai para todos os lugares. Entendeu? Agora, com relação à candidatura, que isso me incomoda, mas a gente tem que achar um mecanismo para a gente começar a discutir isso. Não adianta eu chegar em época de eleição e lançar a minha candidatura, vamos supor assim, eu chego e falo assim, olha, eu quero ser candidata, ou eu pertenço a um grupo X, e esse grupo X vai lançar. Não é assim, tem que ser construído. Entendeu? Ele tem que ser construído para a gente ter uma força e eleger mais mulheres. É muito difícil você falar de 13, né? 13 vereadoras que a gente tem na cidade. É difícil você acompanhar o trabalho de um vereador, que a maioria não sabe o que está fazendo ali. Eu participei muito de da comissão da criança, sempre fui muito voltada para essa questão, na questão de política pública para atender criança e adolescente, pensar nas leis. Então, assim, eu via como era difícil. Às vezes, a pessoa que vai presidir aquela comissão não sabe nem de nada. Então, assim, é um exercício difícil, mas essa é a democracia. Isso tudo é pelo movimento popular, os movimentos populares. E aí, se a gente for pensar na década de 80, a gente tinha uma força muito grande. O que foi feito para minar essa força? Foi pegar as pessoas e colocar assessora de parlamentar ou dizer que elas eram boas demais para serem candidatas. Isso minguou e dividiu o movimento. Eu sou da época que a Zona Sul se juntava com a Zona Leste, juntava com a... Então, em 80, na década de 80, isso aconteceu muito. A panela vazia, a questão da Irmã Passoni, da Maria Saraiva, de um monte de mulher, da Ana Dias, um monte de mulher porreta danada, né? Mas que foram minguados, que vão minguando, tudo é muito estratégico. Então, a gente também tem que ser estrategista, né? Isso é uma coisa que eu acho que nós temos que seguir por esse caminho, de fazer parte, de estar junto, para a gente poder, se a gente mexer na política municipal, a gente consegue atingir os nossos lugares. Mas a gente primeiro tem que fortalecer os nossos lugares, que é os nossos territórios, para a gente ir forte, sabendo que a gente está indo discutir. Eu também não ter essa questão da vaidade, dessas coisas, né? De pretensão, e isso ou aquilo. Se eleger uma mulher para ser, é aquela mulher que nós vamos apoiar. Mas isso tem que ser uma coisa construída, né? Com todos, com todas e todos. Obrigada, Solange. É difícil, né? As mulheres não têm essa dificuldade de tempo, e tem que construir a candidatura exige tempo. Você sabe que uma vez, faz muito tempo isso, eu fui dar uma palestra
acho que foi na Câmara de Barueri, se não me engano. E eu lembro que eu falei, a política leva tempo, preservar o poder leva tempo, né? Porque eu falei assim, as pessoas ficam às vezes falando, político não trabalha, político trabalha muito, às vezes para ele mesmo, né? Para os interesses dele. Isso não é que ele não trabalha às vezes para o povo, mas para manter aquele espaço, aquele poder, é uma disputa louca, e isso demanda tempo, tempo que as mulheres muitas vezes não têm, de ficar ali, né, fins de semana, de noite, né, depois do trabalho. Se os homens trabalhadores já se cansam, imagina as mulheres que terminam o dia e continuam trabalhando. Né? Aí você pensa numa mulher que mora lá no Ângela, no Jardim Ângela, estou levando lá para o extremo. Como é que ela vai vir até o centro? Porque geralmente essas reuniões acontecem no centro, tem os setoriais, né? Olha, você vai sair muito tarde, que eu já passei por isso, ainda passo. Mas eu ainda estou no lugar que é para eu estar perto do metrô, né? Tal e tal, mas eu fico pensando naquelas que estão mais longe do que a gente. E mesmo assim é difícil, porque eu ainda me disponho a ir nesses lugares, mas é difícil eu conseguir alguém para ir junto comigo, ou conseguir articular quem possa. Entendeu? E olha que nós temos anos de... Mas aí o que acontece? Eu trago tudo para o grupo, né? Mas não é fácil dentro dos setoriais também. E quem sabe o que eu estou falando, às vezes, eu sinto que algumas candidaturas de mulher é construída por homens que estão pensando, e é tudo pensado. Eu não estou falando que é coisa pensada, eu estou falando isso em todos os partidos. Mas tem hora que você fala assim, mas como? Aí você vê quem construiu. Então, assim, a nossa política ela é machista, ela é composta do machismo, e a gente está tentando quebrar isso. Eu acho que já teve uma conquista, por exemplo, eu estar falando isso já é um progresso, né? Porque eu represento a mulher periférica, a mulher, né? Eu represento isso, eu represento a mulher favelada, né? Que de pouco acesso. Então, assim, eu acho que igual a mim tem outras e outras e outras. Isso a gente vê no Conselho da Mulher, que teve uma Secretaria da Mulher. Esse conselho era um conselho composto de pessoas, de mulheres super, né, ativas, né, e que esse governo agora que está aí está minguando. Está minguando, mas a gente permanece lá, permanece nas discussões. Mas não é fácil se manter também. Então, é isso, eu acho que a gente tem que participar da política, a gente tem que participar, a gente tem que ir para discussões, pensando no qual vai ser a sua estratégia, né, que é do lugar que você está, o que precisa, e como você vai introduzir a questão do feminismo e da mulher, a questão da mulher. A questão de direito, da igualdade de gênero, a questão de gênero, como é que você vai fazer isso? Então, isso também é muito importante. Então, isso requer também estratégia, que não é fácil. É isso. Solange, obrigada. Eu queria agradecer muito sua fala. E agora eu vou passar para a Tatiane. Tatiane, fica à vontade. Bom dia a todos. Eu agradeço muito o convite assim, de estar aqui participando desse dia com vocês. Espero que a minha experiência possa contribuir para que vocês consigam ter uma visão ainda maior desse campo político, né, e de ser mulher, estar dentro desse sistema que é muito difícil. Bora lá, eu sou Tatiane, tenho 34 anos, né, como já foi falado. Eu moro há 28 anos aqui em Itapecerica da Serra. Eu vi a Solange falando, né, vocês comentando sobre a questão de São Paulo, mas, olha, eu vou falar para vocês, quando a gente entra em municípios menores, né, é ainda maior a dificuldade da mulher. Isso eu posso garantir para vocês que aqui em Itapecerica vou passar um pouco das experiências, mas assim, a situação é muito mais séria porque a gente não tem estrutura, né? Em São Paulo, apesar de ainda é pouco, mas ainda tem uma estrutura. Aqui em Itapecerica a gente não tem estrutura nenhuma para a mulher. Mas eu vou passar um pouquinho. Então,
eu venho de um mandato coletivo popular aqui de Itapecerica, nosso primeiro mandato agora, né? E aí a gente vem nessa construção de um grupo que nasce, na verdade, a partir da amizade de jovens, buscando uma utopia, né, de um mundo possível, sem injustiça social e de políticas que nascem com afeto e com esperança, na verdade, né? Então, a gente vem com um grupo de jovens com essa esperança de mudar onde a gente está, né, onde a gente está inserido, né? Então, no primeiro momento, a gente pensa em trazer para a nossa quebrada mais qualidade de vida, né? Então, em questão de cultura, de educação, criar movimentos para um lugar de espaço mesmo dentro da nossa comunidade aqui, que fosse fora do campo político. Então, a gente entra com esse sonho, com esse movimento, mas não pensando em movimento político, né? Então, a gente pensa em como a gente poderia fazer para trazer mais qualidade. Isso eu estou te falando de 10 anos atrás, que a gente começou com esse movimento aqui, onde a gente está inserido. E aí, infelizmente, a gente foi percebendo, né, que o pouco movimento que tinha dentro daqui, e a gente sempre estava esbarrando na política, né? Porque é isso, falta de cultura, depende da política, educação. Então, tudo estava ali ligado, querendo ou não, à política, e que muitas vezes, quando a gente chegava até esse poder público para tentar buscar maneiras de trazer esse serviço para a nossa comunidade, era barrado, era ignorado, né? Então, a gente foi ignorado por muito tempo, por essa situação, e a gente ficou ainda mais angustiado, porque a gente sabia o que precisava ser feito, sabia do que a importância desses movimentos da comunidade, né? Principalmente para tirar as crianças da rua, para dar mais qualidade para os jovens. Então, a gente foi buscando e percebendo que a política estava ali com um interesse que não era para a nossa comunidade, não era para a periferia, né? Então, de fato, estava ali mais voltado no centro de Itapecerica, né? E aí, dentro dessas questões do centro, que é uma realidade totalmente diferente de quem está lá no fundão, né? Como a gente diz, lá no fundão. Quem está no fundão é que sente, de fato, a falta dessas políticas públicas e que vem afetando ainda mais. Itapecerica, ela é muito conhecida como uma cidade dormitório, né? Porque, de fato, a gente está aqui entre divisa de São Paulo, os empregos, né? Estão geralmente mais para São Paulo, então a gente sai daqui e volta só para dormir mesmo, né? Nessa correria. Então, quando a Solange fala da questão da mulher que não tem tempo, né? De estar, porque está nessa correria, a gente também tem essas questões de estar saindo daqui e não tendo um olhar para a nossa comunidade, principalmente quando a gente sai e deixa nossos filhos, né? Deixa nossos filhos, nossos sobrinhos, né? E a gente não consegue ter um olhar da importância, porque a gente está usando um sistema fora de Itapecerica. Quando a gente sai daqui, vai trabalhar vamos dizer, em São Paulo, a gente está usando o sistema de São Paulo, então a gente começa a ter mais olhar aí para São Paulo do que, às vezes, daqui de Itapecerica, e começar a ter uma análise mais ajustada, né, do que está faltando, o que a gente precisa fazer dentro desse movimento. Então, o grupo, ele formou aí a partir de 2013, 14, né, e aí começou a mudar uma chave quando a gente começou a acreditar que a mudança que a gente precisava, que a mudança que a gente queria e que a gente estava lutando dentro dos movimentos, ele teria a partir da política. Então, a gente teria que estar inserido dentro da política para que a gente pudesse lutar dentro do sistema para que chegasse essas políticas públicas até o fundão, como a gente diz sempre, né? Então, a partir disso que a gente começa a disputar um poder, né, de políticas que a gente
totalmente tradicional, porque isso aqui é uma cidade totalmente conservadora, assim, totalmente conservadora e de homens brancos, empresários, né? Todo esse sistema todo que, para a gente, foi uma luta muito difícil para tentar, pelo menos, ser visto ou ouvido, né? Assim, foi muito difícil até chegar até esse ponto, porque a gente era visto como jovens sonhadores, tipo, né? Quando os jovens começam nessa questão de buscar entender e buscar melhorias de políticas mesmo, a gente é visto como isso, como sonhadores, não entende do sistema, não vai dar em nada. Então, a gente começava a ser taxado, né, por essas questões, por achar que a gente estava sonhando demais, assim. E aí a gente começa a pensar numa construção de projeto popular e coletivo, né, onde que a gente consiga falar com a nossa gente e falar da importância de estar falando de política, né? Porque a política está no nosso dia a dia. Então, as pessoas ainda não conseguem entender que a política é o nosso dia a dia, né? E a gente precisa começar a falar. E a gente não está falando isso porque as pessoas não querem entender. É que, de fato, a gente precisa entender que muitas pessoas elas não conseguem interligar que o gás ela está ligada à política, né? A conta de água, a conta de luz, a falta de esgoto, tudo isso está ligado à política, né? Porque geralmente é pregado de uma linguagem que as pessoas não conseguem entender, né? Então, de fato, a gente tem muita gente que não entende, não sabe de política, mas porque a linguagem não é acessível para o povo da periferia, né? Não é acessível para que nós consigamos entender e entender que o nosso dia a dia está totalmente ligado a isso. A gente muita gente fala que na periferia reclama muito, tá chegando o ano de eleição, aí vocês vêm para cima, tal, não sei o quê, mas que de fato é isso, a linguagem não chega, então as pessoas acham que a grande parte, né, claro que a gente está falando, grande parte, as pessoas só vão buscar votos no ano de eleição, mas se elas estivessem entendendo com a linguagem acessível do que é política, do que é nosso dia a dia, aí sim a gente ia entender que não é só no ano de eleição, né? Então a gente vem nessa angústia de tentar transformar aqui onde a gente está inserido, e pensar de como que a gente ia fazer, né? A gente é um grupo, como que a gente ia fazer, porque aqui a gente não tem co-vereadores, né? A gente é um mandato coletivo, mas que é um representante lá dentro da Câmara de Itapecerica da Serra, né? Então, a gente tinha nossos projetos, nossas ideias, e aí, quando a gente começa a buscar maneiras de como que a gente poderia chegar a trazer essa qualidade para a nossa comunidade, a gente falou, vamos atrás de cultura. Não conseguimos culturas dentro da política, né? De buscar com o prefeito, com os vereadores, não conseguia, a gente era barrado sempre. Então, a gente cria um projeto social, cultural, aqui onde a gente mora, com judô, né, jiu-jitsu, balé, com todas essas questões, tudo a partir de um movimento voluntário. Então, a gente começa a gostar as pessoas que estão inseridas dentro da nossa comunidade e falando da importância de trazer esses movimentos culturais para a nossa comunidade. Que aí a gente começa a criar dentro dessa comunidade a importância dessa cultura. E, além disso, a gente ainda falou, não, a gente ainda precisa ainda mais, porque a gente está falando com as crianças, né, com os pré-adolescentes, mas a gente precisa falar com os jovens. Como que a gente chega para falar com os jovens da nossa comunidade e dar oportunidades para eles entender que o espaço deles dentro das universidades públicas também é deles, né? Então, a gente vai e monta esse projeto, que é um projeto de educação popular aqui, que começa com 2 polos, né, que é um aqui no Jacira e outro no Jardim Ângela, e aí começa com esses 2 polos trazendo esse movimento de levar os jovens a universidades públicas, né?
E a gente começa aí com 100 jovens, já, né, trazendo esse movimento da importância de estarmos e chegarmos lá. E tudo isso que a gente está fazendo dentro do movimento, quem está ao nosso redor não consegue entender que é política, né? E aí, de fato, eles não conseguem entender, eles acham que a gente está ali tentando somente ajudar aqueles jovens, mas a gente já está fazendo política e eles também estão fazendo política, a partir do momento que eles abrem a oportunidade de também estar dentro dos movimentos e dentro dessas questões. E aí, e também o projeto Educação Popular também vem de voluntários, então junta a grande parte do nosso coletivo, tem professores, né, da rede municipal de São Paulo. Então a gente tem pessoas do meio ambiente, então a gente foi juntando alguns sonhos e falou, vamos lá. Então a gente foi atrás de professores, já que a gente já estava dentro da rede, que pudesse ajudar nesse projeto e sonhar junto com a gente, lutar junto com a gente, para que pudesse fazer esse movimento, e a gente consegue trazer essas pessoas para isso lá no início, né? E depois foi crescendo esse projeto, hoje a gente está com 6 polos, né? Dessa rede Ubuntu, e desse movimento, os próprios alunos que foram entrando nas universidades voltam para ser voluntário do nosso projeto, como coordenador, como professor, ou por estar um dia junto com a gente dentro desse movimento. Então, a gente entendeu que a gente precisava estar dentro do poder público para a gente alcançar ainda mais e trazer ainda mais a juventude, todos nós, para dentro da comunidade e falar com a nossa gente, né? E tudo isso nasce com a ausência do Estado e de uma coragem desse grupo aqui de Itapecerica para tentar fazer essa mudança que não é muito fácil. Gente, se eu estiver falando demais, vocês falam aí que eu falo um pouco muito, assim. Então, a gente vem dentro dessa questão. A gente, em 2016, saímos como candidatos, né? E aí, a gente foi um dos 30 mais votados da cidade, não conseguimos entrar, né? Mas aí, a partir disso, a gente percebe que é possível estar lá dentro, e aí precisamos, né, pensar em fortalecer ainda mais esse grupo e ampliar ainda mais os trabalhos para que a gente conseguisse chegar a estar dentro do sistema, né? Então, a gente vem de 2016 para cá, a gente vem ainda mais fortalecendo, as pessoas acreditando ainda mais, porque a partir do momento que a gente também vê, as pessoas começam a olhar e falar, nossa, é possível ter alguém do nosso bairro, né, que está fazendo a diferença em projetos culturais, educacional, ajudando a gente também a estar lá dentro para transformar um movimento de políticas tradicionais, assim, né? De políticas que fica 30 anos dentro do sistema e que a gente não consegue, né, tirar, porque exatamente por essa visão que eu trouxe para vocês, que é a questão de que, como a gente fica muito mais fora de Itapecerica, a gente não consegue ter um olhar de quanto isso é prejudicado, não para as pessoas que ficam aqui, né? Porque nossas raízes ficam aqui. A gente vai estudar fora, a gente vai trabalhar fora, mas nossas raízes ficam. Nossos avós, nossas mães, nossos tios, nossos parentes, nossos amigos ficam aqui, e a gente precisa ter esse olhar também, né? Então, a gente vem com esse movimento, e aí, na última eleição, a gente começa ainda mais trazendo a população para perto da gente. Então, as mães, os jovens, a gente começa a trazer, falando dessa importância de estar juntos, e de que juntos a gente ia conseguir falar para a nossa gente, e juntos ia lutar por políticas públicas para a nossa gente, né? Então, a gente veio fazendo esse movimento, e aí, quando a gente traz todo esse movimento de popular mesmo, para estar junto com a gente fala que a nossa campanha ela foi mínima financeiramente, porque, de fato, a gente foi um ajudando o outro. Então, nós mesmos, do próprio coletivo, ia ajudando financeiramente para que a gente pudesse se fortalecer e levar a linguagem, né? E a proposta nossa proposta até ao povo, assim.
Então, a gente mesmo ia fazendo e a gente mesmo ia buscando, claramente que a gente teve apoio de pessoas de fora que acreditou no nosso projeto, e aí, dentro disso, a gente foi trazendo. Aí, eu te digo que aí entra a questão, quando a gente entra na questão da mulher, que quem hoje está como vereador é o vereador Fábio Santana, né? Ele é do PT, que representa o nosso coletivo lá dentro da Câmara Municipal. E quando ele já entra com essa questão de, não, vamos lá e vamos trazer as mulheres para dentro desse sistema para que a gente consiga falar a necessidade, né? Então, então, quando a gente entra num sistema que é só por homens, até os assessores são homens, né? E geralmente brancos, né? E aí entra com 2 mulheres negras dentro do gabinete, trazendo... Aí foi um choque. Aí eu digo para vocês que foi um choque enorme, assim, e nesse choque traz o peso, né? Porque aí você começa a ser massacrada, às vezes até pelo mínimo detalhe, no olhar, né? Do jeito, as falas, do jeito que se refere a você. Então, foi um movimento difícil a partir do momento que a gente entra, porque a gente já era visto como esses jovens sonhadores, porque é isso que a grande parte dos políticos via a gente, como esses jovens sonhadores, estão sonhando demais, não entende o sistema, não sabe como que não sei o quê. E aí, quando você entra você já entra com a pauta da mulher, aí você já está mexendo em sistema muito mais delicado do que a gente imaginava, né? Quando a gente está de fora, a gente tem uma visão, mas quando a gente está dentro, isso eu acho que é importante para vocês que estão aí pensando nessa eleição desse ano, é saber, e aí eu digo, né, será que todos nós somos preparados, né, para dar um basta na violência? Porque a violência contra a mulher dentro do sistema, ela é sutil. Ela é sutil muitas vezes, e a gente precisa pensar que quando a gente fala de violência da mulher, a gente fala daqueles até que está do nosso lado. Então, aquele cara que trabalha com a gente, né, ou um amigo, tal, e aí é muito difícil, né, porque é isso, você vai combater, a gente precisa ter força para combater aqueles que estão do nosso lado também, porque às vezes é muito fácil denunciar aqueles que estão longe, que não tem vínculo com a gente, né, mas a partir do momento que a gente tem alguém do nosso lado, que está no nosso dia a dia e que não quer enxergar que está cometendo alguma violência contra você, né, contra a mulher, e não quer mudar, pensar em outras questões, você também precisa pensar, vocês aí que estão pensando em candidatura, é exatamente isso. Será que eu vou estar pronta para enfrentar até aqueles que estão ao meu lado? Porque acontece. Porque é isso, você está dentro de um sistema político. Então, você sabe que é um jogo e que para combater, eu vou ter que combater aqueles que estão ao meu lado. Aqueles que estão... E aí, como que eu faço? Eu me silencio ou eu vou combater também a isso? Então, são coisas para a gente pensar e refletir aí dentro dessas questões que a gente traz como violência, e aí eu digo para vocês que eu tenho sofrido um pouco, né, lá dentro, por essa questão de ser mulher, negra, de trazer a causa mesmo, de vestir a camisa e falar, eu vou, porque eu venho com essa defesa, não porque eu quero, né, ego, não é isso, gente. Eu venho de uma violência doméstica dentro da minha casa, quando eu era criança, da minha mãe. Então, eu venho dessa violência e eu cresço, mesmo não entendendo de feminismo, né? Na época, quando eu era menor, eu não entendia de feminismo, eu não sabia dessas questões, mas eu sabia que eu não queria aquilo para mim, e que eu não queria que outras mulheres sofressem aquilo que eu vi dentro da minha casa. Então, eu venho com essa construção, até mesmo inserida dentro desses movimentos, e entender o que é o feminismo, como que a gente tem que lutar, o que a gente tem que fazer, para que a gente... possa combater, né? Mas não é uma luta fácil, é uma luta muito difícil, é uma luta que a gente é massacrada todos os dias e às vezes a gente não tem apoio, até mesmo das mulheres,
para combater isso daí. Aí eu acho que eu falei um pouquinho demais, mas estou aberta aí, tá bom, gente? Obrigada, Tatiane. As inscrições estão abertas, se alguém quiser fazer um comentário, fazer uma pergunta. Alguém? A Elaine, pode falar. Como sempre, né? A pessoa fala mais que a boca. Mas essa é a minha profissão, né? Falar, então não consigo. Bom, Tatiana, excelente fala também, como a da Solange. A gente fica sabendo como é a vida das mulheres. A gente sabe, né? Mas cada mulher é um mundo, né? Então, sempre a gente falando de... acho que isso é um processo tipicamente feminista, né? A gente vai falando das nossas experiências, conhecendo a do outro, aprendendo com a do outro, ou da outra, no caso, né? Que a gente está sempre, né? Essa ideia do grupo é sempre uma coisa da militância das mulheres. Você falou um pouco, né, dessa questão, eu queria te dizer assim, né, você falou assim, Itapecerica é uma cidade muito conservadora, o Brasil é conservador, né? Infelizmente, uma das coisas que essa pessoa que está no poder aí fala, e que não é mentira, é que o Brasil é conservador. Não totalmente como eles imaginam, mas uma maioria importante, né? Tanto que eles ganham na maior parte das cidades desse país, né? É difícil a gente pensar eu faço parte do grupo do Facebook, às vezes o pessoal fala assim, eu quero me mudar para uma cidade que não seja conservadora. Eu fico só olhando para saber aonde que as pessoas vão parar, né? Porque não quer dizer, porque elegeu uma prefeitura com partido X, né, que a cidade é menos conservadora, né? Às vezes acontece por uma série de questões ali. Mas uma coisa é verdade, é uma diferença muito grande em relação a São Paulo, que é uma coisa totalmente fora digamos assim, do padrão para o país, para o mundo, né? Uma grande metrópole. Mas a região metropolitana acaba tendo uma influência, né? Muitas coisas acabam influenciando. Por outro lado, eu fiquei pensando, né? Se em São Paulo as coisas, assim, tem mais estrutura para algumas coisas, tem mais espaço, né? Uma cidade muito grande, você participa, mas as coisas se perdem mais também. Né? Aquela coisa que a Solange estava falando, ir para o centro é difícil. Às vezes numa cidade, depende da cidade também, né? Não sei como é que é Itapecerica, mas aqui Santo André, por exemplo, é uma cidade super adensada, e ir para o centro não é uma coisa tão difícil para a maioria dos moradores, para alguns é. Mas para a maioria dos moradores é relativamente acessível. Ir para uma reunião é menos, digamos, transtorno do que uma pessoa, né, talvez da periferia de São Paulo ir para o centro de São Paulo. Agora, Solange, a Heliópolis conquistou, né, esse espaço, está perto de metrô, não sei se o pessoal aí conhece a luta de Heliópolis. Heliópolis é uma comunidade também fora da curva, eles conquistaram muita coisa lá, né? Mas eu queria entender um pouco mais essa coisa, assim, como é que você vê essa coisa? Tem um acesso maior, por exemplo, a um diretório de um partido, uma reunião, mas, por outro lado, também tem menos espaço. Eu queria, sei lá, te ouvir, né, aprofundar nesse ponto aí, como é que você vê essa diferença aí entre uma cidade menor, embora uma cidade grande, então as cidades da Grande São Paulo são imensas, né? Perto do Brasil, por exemplo. São cidades, às vezes, com 100, 200, 300, 500 mil, não sei quanto está Itapecerica agora. São cidades relativamente médias e grandes, né? Era um pouco isso. Alexia, aí, obrigada aí pela pergunta. Então, bora lá. Na verdade, quando eu falo dessa questão, né, de ser uma cidade conservadora, né, que eu venho trazendo para vocês, assim, a gente tem uma cidade, Itapecerica tem 145 anos, né? Nesse tempo, a gente teve simplesmente 7 mulheres só como vereadoras. E aí eu digo, 7 mulheres que não traz a pauta da mulher. Que isso a gente também tem que trazer, né, como reflexão, que não é porque é mulher que ela vai fazer a pauta da mulher e a defesa não só da mulher, mas como das pessoas
que são mais que a sociedade exclui de alguma forma, mas que de fato a gente faz ainda mais parte, porque a gente é que sabe as nossas dores no dia a dia, é a gente que está no dia a dia sofrendo todas essas repressões que a política faz com o nosso povo, né? Então a gente teve 7 mulheres aqui em Itapecerica, que não, hoje a gente tem uma vereadora. Somos uma Câmara de 12, né, vereadores e uma só mulher, e que não traz essa pauta da mulher, né? E para você ter uma noção, assim, quando falo, a gente trouxe o projeto da pobreza menstrual aqui para a nossa cidade, que para a gente foi um avanço grande, né, quando a gente traz esse tema, e porque as pessoas começam a querer entender um pouco mais dessa situação, e aí a gente tem uma vereadora que vota contra o nosso projeto. Por isso que quando eu falo para vocês que mulher, não é porque a mulher é que está dentro que fala, né, sobre a mulher. E isso a gente precisa ter o cuidado na hora que a gente vai votar, quando a gente vai também estar dentro de alguns movimentos, para que a gente consiga entender que não é todas as mulheres que falam a pauta, né? Então, quando a Solange trouxe essa questão, né, da dificuldade de chegar até o centro, aí eu digo para você, a gente está muito longe, porque, de fato, a gente tem essa dificuldade. As reuniões sempre são nos centros, são sempre à noite, muito tarde, e que para a gente assim, né, a gente tem os nossos ônibus, a partir da 11, 11h30, meia-noite, já acaba. Você não consegue voltar mais para casa. Se você não tiver um amigo, alguém para que possa ficar, né, para que você possa compartilhar desses movimentos partidários, ou até mesmo, né, e aí você não consegue porque você está numa distância, e aí a dificuldade é ainda maior. Eu digo que agora que a gente está aqui, a gente não consegue ter acesso a até algumas reuniões de diretórios, essas questões, porque, de fato, não é pensado para a população e para nós que estamos mais distantes, né? E isso eu te digo que, involuntariamente, né, pode-se dizer, é pensado mesmo para que a gente não chegue lá, para a gente não falar, para a gente não defender as nossas pautas, né? Porque é isso, eles vão colocando dificuldades, tanto para as mulheres, né, quanto para não chegar mesmo, para ter essa dificuldade, para que a gente não consiga levar as necessidades do que a gente precisa defender. Então, eles vão colocando essas barreiras para que a gente não alcance. Então, eu digo que a gente precisa ainda mais, né, se unir como movimento para que a gente possa levar essas vozes dessas pessoas que estão mais distantes, chegar até o centro, né? Chegar até o centro e ser ouvida, de fato, assim, porque de fato a gente vai buscar, às vezes a gente se sente até um pouco mais isolado. A gente já falou isso numa reunião, até mesmo que a gente teve num movimento com a Haddad, e a gente falou exatamente isso, assim, até o próprio diretório às vezes não olha para esses grupos menores, né? A gente foi eleita, a gente foi o 5º mais votado da cidade, né? A gente está no poder, assim, a gente precisa também ser representado quando a gente está indo para fora de Itapecerica da Serra, e que não é visto, a gente não é visto, né? Porque de fato é isso, não vamos pegar aqueles que estão mais tempo, aqueles caras que, né, que faz uma política mais conservadora, né? A gente sabe que está aí essa questão do patriarcado, né, do machismo, que vai barrando para que a gente não alcance esses movimentos e chega. Então, aí, uma pergunta que você falou, a gente são mais ou menos 182 mil pessoas aqui em Itapecerica da Serra, né? E aí é uma cidade que a gente fala que é ilha, né? Que tem os bairros são muito distantes do centro, então vários bairros, mas muito distantes do centro. E como eu tinha falado, o foco mesmo das políticas, né, pensada é sempre para o centro, e a gente aqui.
E aí eu trago para você, assim, a gente tem em Itapecerica da Serra, a gente não tem uma delegacia da mulher, a gente não tem uma casa de abrigo, a gente não tem uma mamografia, a gente não tem nada. Quando eu falei lá no início que eu ia falar um pouco para vocês, a gente não tem nada pensado para a mulher. Desse tempo de política que existe em Itapecerica da Serra, só tem 12 leis aprovadas para mulheres. E dessas, 5 são nossas. 5 foram nós que criamos e levamos, pensando nessa questão. E isso ainda levando veto, igual eu falei para vocês, que o nosso projeto da pobreza menstrual foi vetado, né? Então, a gente está nessa construção que todo mundo está vendo, mas, ao mesmo tempo, é isso. Como que a gente vai lutar com esse sistema patriarcado que existe sem a população? Porque é isso. Se a gente pensar em lutar sozinho, a gente não vai conseguir. A gente só vai conseguir se a gente trazer o povo junto com a gente e entender da necessidade junto com a gente, né? Então, quando eu falo da mamografia, a gente conseguiu uma emenda aqui para Itapecerica, para trazer a primeira mamografia aqui para Itapecerica, porém, é isso. Não é só trazer a emenda, porque você traz a emenda, mas isso você depende da boa vontade do prefeito que está eleito de efetivar ou não essa emenda, que até hoje a gente não conseguiu efetivar o aparelho de mamografia aqui em Itapecerica, porque o prefeito, né, ele tem segurado, porque ele não quer beneficiar ou trazer não tem essa visão da importância da mulher, da dificuldade nossa para sair daqui, para fazer um exame fora de Itapecerica, né? Muitas vezes não tem dinheiro para fazer exames, porque às vezes é muito longe, caminha as mulheres para lugares muito longe, assim. Então, de fato, a gente não tem essa estrutura nenhuma aqui. Então, quando a gente começa a trazer essas pautas, né, para dentro do sistema, a gente é visto tipo, meu, o que vocês estão falando? Não, a Itapecerica não tem jeito, sabe? Não, tem jeito sim, a gente entrou aqui para fazer a mudança. E a gente precisa trazer mais da gente, né? Precisa trazer mais desses movimentos para aqui para dentro, assim. Então, a gente vem no movimento de também trazer as pessoas para dentro da Câmara Municipal. Então, a gente faz muito encontro, quando a Solange fala, né, dessa dificuldade de levar as pessoas, né, para participar de formação, de educação e tal. Então, a gente tenta fazer esse movimento de trazer as pessoas para dentro da Câmara, e digo para você que quando a gente entrou lá dentro e a gente começou a levar as pessoas para conhecer, para debater, né, e tal, as pessoas falam, a primeira vez, eu passo aqui não sei quantos anos aqui na frente, eu nunca entrei, e a primeira vez que eu piso aqui dentro, eu nem sabia como que era aqui dentro, eu nem sabia que eu podia ter acesso aqui dentro. Então, porque de fato eles vão isolando os espaços públicos para que o povo da periferia não chegue, né, que não entende, quando eu falo da linguagem, é isso, que não entende que aquele ambiente é dele, é do povo, que precisa estar lá. Então, quando a gente fez um movimento mais ou menos há uns 2 meses de fazer um encontro LGBTQIA+, dentro da Câmara Municipal, assim, e aí foi um marco para a gente, assim, porque, de fato, não é debatido esses assuntos, e a gente está dentro de um sistema totalmente voltado à religião, e que vai ainda mais barrando a entrada da população, principalmente LGBTQIA+, dentro dos movimentos inseridos, né? Porque nós todos, né? Quando a gente fala da mulher, também somos excluídos dessas pautas, né? Então, a gente não conseguiu ainda trazer uma lei, porque, de fato, a gente já propôs a lei, mas os parlamentares barraram, né? Então, a gente falou, então vamos fazer um movimento ao contrário, vai ser barrada a lei, então vamos trazer o povo aqui para dentro para que comece a trazer e comece a discutir, para as pessoas começarem a entender da importância de estar esses movimentos, assim, dentro da Câmara Municipal. Então, eu digo para vocês, assim, que a gente ainda tem uma luta muito grande, né?
é muito grande ainda, apesar de a gente estar vendo o avanço, né, de mulheres chegando e querendo estar dentro das candidaturas, por mais que ainda é barrado, né, pelo sistema partidário, muitas vezes. A gente precisa entender que a gente não pode se calar, a gente precisa lutar e buscar pelo nosso direito de voz, né, para que a gente possa lutar aí contra essa sociedade machista, patriarcal, né, que não enxerga a mulher como um ser político em um espaço público, né? Ele vai dificultando ainda mais para que a gente avance. Acho que é isso, gente. Obrigada, Solange. A gente tem alguns comentários no chat. Aí eu vou dar uma lida. A Andrea também está inscrita, ela quer fazer um comentário. A própria Andrea perguntou: a saúde mental das mulheres é primordial na política. Alguma sugestão de como combater essa violência? Ela mandou na hora que você estava falando da violência que você sofre entre os seus, com as pessoas, seus companheiros, perto de você, aliados. A Cristiane mandou: quero agradecer por essas falas fortes, inspiradoras e corajosas. A Meire Terezinha disse: nos partidos, eles visam as mulheres que têm mais probabilidade de voto e nem sempre elas trazem as falas das mulheres. Aí alguns avisos de gente que vai lá ver um Haddad. A Cristiane Albuquerque, de novo: eu não acho que é apenas falta de visão. Acho que privar as mulheres de fazer exames de forma pública faz parte de um projeto. Algumas vão pagar, outras vão para outras cidades, outras vão precisar comprar remédio, outras vão morrer, e tudo isso gera mais dinheiro para eles. A Raquelane falou: sim, eu sou uma mulher trans e tenho... Eita, peraí, desculpa aqui. Sim, eu sou uma mulher trans e tenho ocupado os espaços que são nossos também, enquanto população LGBTQIA+, e tento. Andréia, você quer pegar a palavra? Eu falo. Então, não, eu queria... a minha pergunta é justamente de encontro a tudo isso, né? Nós, mulheres, acabamos sofrendo em todos os aspectos, né? Principalmente na questão da saúde mental, né? Que eu comentei, inclusive, no chat, porque, assim, a gente acaba não tendo o apoio nem dos homens, quanto menos das mulheres, né? Então, nós temos um grupo muito grande de mulheres, só que, infelizmente, as próprias mulheres não apoiam as mulheres. Então, a gente acaba, muitas vezes, se sentindo sozinha, né? Só para me apresentar, eu sou Andréa Miguel, sou das Promotoras Legais Populares de São Caetano do Sul. É uma cidade também bem difícil para poder fazer política pública, mas o grupo de mulheres das promotoras, a gente conseguiu avançar muito, né? Hoje, no município, tem uma delegacia da mulher, está sendo implantado um centro de referência da mulher, então a gente tem lutado muito na questão dessas políticas públicas, mas, ao mesmo tempo, a gente acaba tendo muita dificuldade, porque muitas vezes a gente não tem o apoio das próprias mulheres, né? Então, entra naquela questão. Hoje nós temos duas mulheres, dois partidos, né, que estão à frente do... Nós somos em 21 homens e só duas mulheres, né? Então, é um número bem pequeno. E na hora desse apoio político, as próprias mulheres não apoiam as mulheres, né? Então, a gente acaba tendo muito essa dificuldade mesmo. Era essa a minha fala. Obrigada, tá, pela oportunidade. Tatiana, eu vou passar para você responder a Andréia e fazer suas considerações finais, tudo bem? Tudo ótimo. Andréia, quando eu trago para você a questão da violência, quando a gente entra, que eu falo que o desafio para as mulheres, né, quando está na candidatura, também tem um desafio após ser eleita, né? Porque após ser eleita para um cargo, você permanecer dentro do cargo é muito difícil, né? A gente tem visto aí quantas mulheres estão sendo caçadas, quantas mulheres, né, estão sofrendo vítima de violência publicamente, assim, né, dentro
das câmaras do Senado, e a gente está vendo aí como que tá sendo, e isso vai afetando ainda mais a nossa saúde, né? Quando eu digo para você assim que a primeira vez que eu pisei dentro da Câmara Municipal, aí eu te digo para falar sobre a saúde mental, a gente teve uma reunião que só tinha homens, e eu estava lá dentro acompanhando o vereador, e a primeira fala de um vereador que tinha lá era: aqui é lugar para macho. E aí ele já vai te acuando ali dentro, né, para que você fique com medo, para que você... Então, eles vão te inibindo para que você não vá alcançando esses espaços, porque eles sabem que quando a gente fala da nossa pauta, são pautas importantes para a nossa sociedade, né? Então, eles querem inibir porque eles querem só privilegiar questões para eles mesmos, para a fala deles mesmos, os próximos dele, que eu falo que geralmente as políticas elas são feitas só para o seu grupo e esquece dos outros, né? Então, a gente vai trabalhando essa questão do dia a dia, dessas falas, dessas atitudes, e aí você vem no movimento de como que eu vou falar para aquelas mulheres, para elas denunciar, para elas, né, fazer o movimento contra a violência da mulher, se muitas vezes eu sou silenciada dentro desse sistema, né? E é isso, a gente muitas vezes está sozinha, porque dentro desse sistema são poucas mulheres, e aí quando a gente fala que mulher não vota em mulher, muitas vezes, né, mulher não vota em mulher, exatamente a gente precisa entender da construção que é feita na nossa sociedade, né? Nossa sociedade machista, patriarcal, e que muitas vezes está inserida dentro da gente, e aí eu entro até na questão racial, está inserida dentro da gente. Então, a gente precisa se desconstruir, e se desconstruir, a gente não se desconstrói assim, eu quero me desconstruir, acabou. Não é assim, é no dia a dia, porque está enraizado dentro da gente, né? Então, quando eu trago essa pauta da mulher negra, eu falo para você que é ainda mais gritante, né? Quando a gente traz o feminismo negro, que a gente precisa, as mulheres precisam também ter essa visão, porque, mas por que vocês falam do feminismo e feminismo negro? Vocês estão separando os grupos? Não estamos separando os grupos, né? Não estamos separando os grupos, é que, de fato, a mulher negra ela é afetada diariamente nas suas raízes, né? Então, a gente quando começa o movimento, quem vai para a rua buscar os direitos são mulheres brancas, porque as negras estão em casa cuidando dos filhos das patroas, não está lá para falar das suas pautas, não está lá porque não consegue chegar, porque precisa estar lá fazendo. Então, quando a gente vem trazendo esse movimento de que não, a gente precisa falar da nossa pauta, a gente precisa também ser ouvida e falar o quanto está sendo atingido, né, como mulher negra, como população negra também, né, que é a que mais morre dentro da violência do país, assim, a gente precisa debater também, a gente precisa também trazer. E que é isso, assim, que é como que você vai estar dentro desse movimento sendo massacrada todos os dias. Por isso que eu falei para vocês, assim, é o olhar, é o jeito, a gente é considerada como uma mulher raivosa, como a Arlete até comentou aqui. Eu vou trazer aqui agora uma fala para vocês, e exatamente, é raivosa, é louca, que quer se aparecer, que quer gritar, não, a gente quer ser ouvida, e a gente quer ser ouvida, e eles não querem escutar, então se for para gritar, para eles escutar a gente vai gritar, porque eles não querem, eles ignoram de fato a nossa pauta, eles ignoram, sabe, assim, eles fazem bonitinho na foto, falando, não, estamos aqui falando da mulher, né, tá todo mundo aqui, tira foto, mas de fato, por trás disso, não é. Então, por isso que eu falo do desafio, para vocês que vão se candidatar agora, o desafio é de permanecer, então, pensar como que o que o meu território precisa, sabe? Assim, o que ele precisa na questão da pauta da mulher? O que ele tem? O que ele já tem efetivo? O que eu posso melhorar? Como que eu vou trazer as pessoas perto de mim
para perto para que eu consiga permanecer, porque, como eu te falei, política a gente não faz sozinho, a gente faz em coletivo, né? Então, como que eu vou trazer essas pessoas para perto de mim para que eu não seja massacrada lá dentro? E que muitas vezes a gente não pode nem falar de muitas coisas que acontecem lá dentro, né? Então, não pode falar porque a gente está sozinha. E quando você está sozinha, você fica segura, né? Como que você vai fazer? Né? Então, é um sistema muito difícil, e aí eu digo também, que agora eu trago um pouquinho da experiência mais individual, que quando eu entro dentro do sistema político, minha família morre de medo, assim, sabe? Minha família fala, meu, o que você está fazendo? Sabe, assim, você quer ser dura, né? Que ele fala isso, você quer ser dura, você quer ser isso, mas os caras vão te pegar. E eu falo, não, mãe, sabe, eu estou lutando, eu vou continuar lutando, eu tenho 2 filhas, eu preciso lutar para minhas filhas pelos outros que também estão aqui. E então, você trazer esse movimento político até para os seus dentro de casa é difícil, assim, porque eles muitas vezes não entendem, porque eles têm medo também, eles têm medo porque a gente está vendo o que está acontecendo. Então, trazer esse movimento para que as mulheres sejam mais próximas é você quebrar um sistema que vem de uma sociedade patriarcal, né? Então, é isso. Para falar só, fechar aqui essa questão da mulher raivosa, da mulher brava, né? Como diz a Alete falou sobre a Sueli, que ela falou sobre a questão da mulher brava, que, de fato, assim, a gente uma autodefesa da mulher quando a gente sofre tanta violência, né, no dia a dia, que a gente vem sofrendo tanto, que a gente vai criando essa autodefesa para que a gente possa sobreviver. E é isso, a gente precisa sobreviver. Então, eu vou trazer uma referência aqui da tia Amanda, que ela fala assim, ó, a questão de gênero, como está estabelecida hoje em dia, é uma grande injustiça. Estou com raiva, devemos ter raiva. Ao longo da história, muitas mudanças positivas só aconteceram por causa da raiva. Além da raiva, também temos que ter esperança, porque acredito profundamente na capacidade dos seres humanos evoluírem. Então, é isso, assim, a raiva a raiva é necessária para que a gente possa ainda mais buscar a nossa luta do dia a dia. Obrigada, Tatiane. Foi muito, muito bom mesmo. Eu vou pedir para a Lene fazer as considerações finais, mas antes eu queria que quem pudesse abrisse a câmera para a gente fazer o nosso registro da aula de hoje. Todo mundo aí, vou esperar uns minutinhos para vocês se organizarem, pentear o cabelo. Isso, enquanto eu vou falando, o pessoal vai abrindo a câmera, né? Só me avisa quando estiver tirando, para não sair assim. Eu sempre saio com umas boca torta, aberta. Eu sempre saio olhando para o lado. Básico, ou de olho fechado, lógico. Bom, eu queria ter falado um tchau para Solange, né? Mas a gente sabe que às vezes também interrompe o pensamento da pessoa que está falando, mas ela deu um tchau, foi muito boa a fala, tanto da Solange como da Tatiane, essa vivência que a gente precisa trazer, porque a militância política das mulheres não aprende na escola, né? Ou a gente pode até sistematizar, é isso que a gente está tentando, né? Coletar, colher, entender a diversidade e tentar sistematizar um pouco para tentar, digamos, difundir para mais pessoas, para mais mulheres, no caso. Mas é uma experiência que se dá e a gente também está querendo aprender onde se dá essa experiência, como que faz a diferença, né, da participação. Então, ela fala tanto a Solange quanto a Tatiane muito ricas para nós nesse sentido, e é isso, né, as mulheres negras na política, elas, eu não quero dizer que sofrem duplamente, porque eu acho que sofrem diferente, sofrem outras questões que as mulheres brancas não sofrem, né. A gente vê exemplos como a Sueli Carneiro, que não é necessariamente uma pessoa da política, mas que a gente sabe, né, que ela é o exemplo da chamada mulher raivosa, né, mas se ela não tiver, a gente escutando ela falando, o podcast é muito interessante, eu recomendo quem puder, mas todos os podcasts do Mano Brown são interessantes, ele tem feito coisas muito legais, e ela só dá bronca nele o tempo inteiro.
Mas, assim, ao mesmo tempo, quem conhece um pouco aí da estrada das pessoas, né, nessa movimento negro, movimento de mulheres negras, sabe que se não fosse assim, não teria chegado onde chegou, né? Não foi a academia que levou a Sueli Carneiro, foi a luta dela, né? E ela meio que se impôs nesses lugares, com toda a razão, com toda a legitimidade. E pessoas, por exemplo, como a Matilde Ribeiro, né? Com a Benedita da Silva, outras pessoas mais jovens, né? Como essa, agora eu estou esquecendo o nome dessa parlamentar que o rapaz lá, o outro parlamentar falou para colocar o cabresto nela, uma coisa horrorosa. Vocês não ficaram sabendo? Tem um cara que, em determinada interação, não sei se foi na Lesp, a Lesp também está uma beleza, né? Ou se foi na Câmara de Vereadores de São Paulo, que a pessoa, a parlamentar, estava falando, uma mulher negra, e ele falou assim, eu vou colocar o cabresto, vou mandar colocar um cabresto em você. E pegou muito mal, porque não é só uma questão de uma violência, né? Ele ainda... A desculpa, né? Não, eu só quis falar no sentido de controlar, não no sentido de ser racista. Coisa melhora muito a situação, porque a ideia é que o cabresto é tanto usado em animais, como foi usado em pessoas escravizadas. Então é muito pesado, né? Uma coisa que não se pode mais falar, né? Se antes não podia, hoje em dia pode menos ainda, né? Porque hoje as pessoas estão mais conscientes, mas e se ofendem com razão, porque estão conscientes do que está por trás dessas falas, né? Então, cada vez mais a gente tem se tornado consciente e a gente tem que apoiar pessoas que têm essa consciência, que não só têm, como vão promover uma maior consciência nesse sentido, né? Nesse avanço dessas nossas posições. Eu estou aqui falando, estou vendo que tem muita câmera aberta. Vamos abrir aí, gente, que nós vamos tirar foto aí. Eu estou aqui eu fico de frente para uma janela e eu tenho um pouco de fotofobia, estou aqui lacrimejando, apesar de não ter sol nenhum hoje, né? Hoje está sendo esse tempo horrível, chuvoso, mas a luminosidade está, ao mesmo tempo, me deixando um pouco incomodada. Gente, façam seus sorrisos que é agora.